Nunca vai para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Sala de Prata, palavra dita em seu momento certo. Eu quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Ahima, paz e prosperidade. Eu recebi dos internautas um amigo meu chamado Washington, onde a gente tivemos lá ministrando a palavra de Deus na igreja lá do pastor Wagner, né, o pastor local, e o pastor presidente Francisco. Tivemos uma grande honra de ministrar a palavra de Deus nessa congregação e eu louvo a Deus pela vida de cada um, pelos pastores ombreiros, a cada um desta congregação. E o irmão Washington fez um pedido para nós falar um pouco sobre uma mulher chamada Rispa. Quem era Rispa? Esse comentário, aonde que aparece a primeira vez a história desta mulher, é no livro de 2 Samuel, capítulo 21 e versículo 8, que fala desta mulher chamada Rispa. Quem era Rispa? Vamos entender na palavra de Deus quem era Rispa? Primeiro vamos entender o significado. E então, a palavra de Deus, quando se fala de uma mulher chamada Rispa, primeiro vamos entender o significado da etimologia do seu nome. Isso mesmo, o significado do nome Rispa na história significa pedra brilhante. Olha só que interessante. A história também afirma que esta mulher era uma das concubinas de Saul. Isso mesmo. Diz a história que o seu nome tem formalidades de vários significados. Um desses significados se chama pedra brilhante ou brilhante pedra. Outro significado do seu nome, Rispa, significa limpa e enxaguado. Olha só que interessante. Limpa e enxaguado. Ou enxaguado com limpeza. Olha só que interessante. Mas também o seu nome também na razão teológica, o seu nome também significa remover e esfregar. Esfregar e remover. Remover e esfregar. Só aí já tem um significado muito grande, aí já tem uma formação de um texto, de uma história, porque na cultura judaica, às vezes o nome era a característica de alguém no futuro, o que fazia naquele momento. Também, quando nós olhamos para o nome Rispa, também significa pedra quente ou quente pedra. Olha só que coisa linda. Por que disso? Por que disso? Diz a história que o seu nome, né, ela tinha uma filha chamada Aia, uma concubina de Saul. Porque causa desta mulher originou-se uma desinteligência entre o nome Esbocete ou Isbocete. A palavra Isbocete, que estava juntamente com um homem chamado Abnem, dado a um resultado radiante diante de Davi. Olha só que coisa interessante, diante de Davi. A história diz que lá em 2 Samuel capítulo 3, versículo 8 e 6 e 8, dos filhos da mulher, né? E quem era essa mulher? Essa mulher tinha 2 filhos, essa Rispa. A história geográfica e biográfica de Rispa diz que ela tinha 2 filhos. E esses 2 filhos se chamava Harmoni, e o outro era Isbosete, que traduzindo Mefibosete. Isso mesmo, isso mesmo. Esse era o nome dos 2 filhos da Rispa. Olha só, quem diria isso? Olhando a biografia desta mulher, sabemos que a Rispa estava diante, né, de um filho morto, né, no reinado de Davi por causa do mal
tratamento de saúde deram aos Gabaonitas, que está registrado em 2 Samuel 21, verso 8 ao 11. A concubina do rei Saul, Rispa, foi acusada por Levante. E também o primeiro ponto que a gente analisa é a acusação de Ebifosete ou Esbozete, conhecido como Mefibosete, contra Abinem. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 3 e versículo 7. Quando nós olhamos a história oculta de Abinem, tinha uma vista em uma tentativa para abodiar-se ao trono. Olha só, esse Abinem, ele estava querendo o trono de Saul. E olhando bem na biografia, esse Abinem também estava querendo tomar o trono de Jonatã. Olha só que interessante, da família de Jonatã. Por quê? Porque Mefibosete era pertencente à família real de Saul e de Jonatã. O segundo ponto de vista é que Rispa era a mãe de Armoni e de Mefibosete, dos filhos de Saul. Estes dois filhos é os mais 5 netos de Saul. Olha só que... E quando nós observamos essa Rispa, era uma mulher que tinha o seu conhecimento, né, com Saul, né? E ela tinha mais 5 netos com Saul. Tinha netos, né? Os netos de Davi, vamos dizer assim. Olhando a biografia de Rispa e Saul, Saul tinha efetuado neste último, os Gibeonitas cruzaram desde o princípio das ceifas da cevada na primavera, todos ardentes extintos até a queda da chuva periódica em outubro, que Rispa, durante todo aquele tempo, conservava-se e sentada perto do lugar que não consentia que de dia as aves do céu e da noite as bestas fera do campo não devorasse o corpo deles. E quem era esse deles? Armoni, que significa habitante de uma fortaleza. Armoni significa habitante de uma fortaleza, ou fortaleza de um habitante. Olha só que interessante. O primeiro dos 2 filhos de Saul, Rispa, e o seu Messiona, que foi entregue por Davi aos Gibeonitas, sendo esforçada por eles, baseado a 1 Samuel 21, verso 8 e 9. O que eu quero dizer? Olha só que interessante. Esta mulher foi usada para espantar as bestas feras do campo e para espantar as pragas que avoam de dia contra o corpo dos meninos, que era Armoni e era Mefibosete. Então é interessante quando nós observamos a biografia desta mulher, cujo significa muitas coisas em nossas vidas, né? Remover e enxaguar. Às vezes a gente temos que remover algo em nossas vidas. E tem momentos em nossas vidas que temos que se enxaguar do azeite, do poder de Deus. E também quando nós olhamos pedra quente, significa que fervorosa, né? Uma mulher fervorosa. E também quando a Bíblia fala pedra brilhante, é uma pessoa que se iluminava, se destacava no campo.
Então Deus está dizendo, eu quero fazer você se destacar no campo, também quero fazer você ser um homem fervoroso, quente, fervendo na presença do Espírito Santo. Então este é o comentário a favor, a pedido do nosso amigo Washington, e deixo a paz para com ele. E todos esses que verem este canal, curte este canal. Esse canal é uma benção. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar a todos com Shalom, Kavai, Kavai Shalom.